Isaías 17:13 e Oséias 13:3. Onde estão a Babilônia, a Síria, Pérsia, Roma, o Santo Império Romano? Onde estão os impérios coloniais? Holandês, belga, português e britânico. Onde estão o Terceiro Reich, os soviéticos? Os julgamentos deles são apenas uma garantia do julgamento final. Definitivamente Deus irá separar o trigo do joio, as ovelhas dos bodes. Se afirmações claras das recompensas. Versículos 5, 6. Primeiro julgamento dos ímpios, salvação dos justos, versículo 5. Por isso, ao quem introduz uma afirmação de efeitos posteriores, não uma reação pretendida ou antecipada laquem, considerando que os ímpios são como palha, eles não resistirão no julgamento. Lo yakomu bamishpat. O verbo polissêmico kum significa resistir ao ataque e prevalecer. Os litotes significam eles perecerão. No que diz respeito ao julgamento, mishpat, Geliedic nota o ato ispit, ocorrido em um relacionamento de três ângulos, duas pessoas ou grupos de pessoas cujo relacionamento não é intacto, são restaurados ao estado de Shalom, que é paz, através de uma terceira parte. Os ímpios oprimem e não são justos com suas comunidades em suas cobiças para satisfazer o crescente apetite. O juiz ou a assembleia legal tem a obrigação de corrigir o erro. Uma decisão legal, julgamento, produz paz ao eliminar os ímpios da terra. Provérbios 2:22. O Vav, nem que introduz o versículo 5b, acrescenta a noção adicional de que os justos herdarão a terra. Mateus 5:5. Pecadores, observe a mesma sequência de ímpios e pecadores, como o versículo 1. Primeiro, não resistirão na congregação. Baadat, dos justos, Sadiquim. Note a assonância com Baazat, Erechaim. No versículo 1, julgar, do paralelo Eda, provavelmente se refere a mais que um círculo de família e amigos, mas a uma assembleia legal que executa a mispat. Uma vez que os ímpios são como palha e seus caminhos perecerão, a assembleia dos justos, podemos presumir, transmite e executa a sentença de morte contra eles. Os sadiquim refere-se àqueles que produzem justiça e harmonia a todos por se submeterem à lei, palavra logos de Deus. Esta lei os instrui a amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a eles mesmos. E eles têm satisfação nisso. Em outras palavras, a comunidade justa permanece para sempre. 2. O eu sou aprova os justos. Os ímpios perecem. Estes destinos opostos de vida eterna para os justos e morte eterna para os ímpios não são devido a alguma realidade impessoal e inexorável, mas porque o eu sou conhece e odia o caminho dos justos. Versículo 1. Ioda denota conhecimento pessoal, experiência íntima como uma realidade da pessoa, e o particípio indica conhecimento ativo, não meramente um estado de conhecimento. O Espírito de Deus ativamente conhece, ressoa com e é intimamente familiarizado com o caráter e conduta dos justos. Paulo afirma: o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. 1 Coríntios 2:10b, 11. Visto que a mente de Cristo habita nos justos, o Espírito de Deus conhece os justos. A participação do eu sou na vida dos mortais lhes garante a vida eterna, e sem esta participação não há vida eterna. Como Agostinho notou, veja a página 128-29/29. A folha dos justos nunca murcha.
Eu acho que é 128 a 129, por aí. Pelo contrário, o caminho dos ímpios leva à destruição, tobed. A palavra abad originalmente significa escapar. Teve o significado ampliado para perecer, com as nuances de perder-se, Levítico 26, 38, refugiar-se, Salmos 2, 12, ou morrer em Esté 4, 16. O paralelismo sugere que isto é assim porque o Eterno não conhece o caminho dos ímpios, e deste modo seu Espírito não está presente para investi-los com a vida eterna. Romanos 8, 10, 11. Para os justos, a morte clínica é somente uma sombra ao longo da trilha da peregrinação eterna para a Cidade Santa. Assim, os dois caminhos e não há um terceiro que se separam para sempre, declara Kidner. Quarta parte é a conclusão. Hans Joachim Kraus, conforme comentou Iaton, notando que a vida virtuosa é representada por uma figura singular contra muitos ímpios, nos versículos de 1 a 3, compreende aqui um arquétipo do Cristo que será satisfação na vontade divina. Eaton comenta: talvez seja a quantidade dos justos nos versículos 5 e 6 que o leva a falar deste Cristo como aquele em e através de quem muitos encontram a relação vivificante para a Escritura e os Salmos. Isto é, ir um pouco além do limite, mas um reconhecimento de um justo singular como arquétipo em conjunção com a congregação dos justos sugere que eles são tipos de Cristo e sua igreja. Jesus Cristo unicamente corresponde ao retrato do homem justo e a congregação compartilha seu espírito de satisfação no Eu Sou e sua palavra. O Salmo 1 usa a imagem arbórea para descrever o estado feliz dos justos, porquanto esperam pela cidade celestial, depois que Deus eliminar os ímpios da terra. Ezequiel 47:12 usa a mesma imagem para descrever o estado feliz do justo na cidade celestial. Árvores frutíferas de todos os tipos crescerão em ambas as margens do rio. As folhas não irão murchar, nem tampouco seus frutos decairão. Todo mês elas produzirão fruto, porque a água do santuário fluirá para elas. Hoje a imagem arbórea encontra seu cumprimento no Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Cristo cumpre a justiça da lei para os eleitos e o Espírito de Cristo escreve a lei em seus corações. Ele é supremo objeto do desejo dos eleitos e o foco da diligente reflexão deles. Ele é a água que sustém a vida eterna dos eleitos. Através do batismo em Cristo, eles já estão assentados com Ele no céu em sua vinda, e em sua vinda Ele os recepcionará no paraíso. A morte de Jesus Cristo na cruz, nas mãos de ímpios e o testemunho dos salmos que segue demonstram que o salmo precisa ser apreciado em seus detalhes. O salmo contempla o veredito final da história, o tempo de julgamento. Antes disso, contudo, os ímpios com frequência prosperam e os justos perecem. Em outras palavras, os justos que obedecem à Torá vivem pela fé. Como comentaristas antigos observam o nítido contraste do salmo entre justos e ímpios, parece contradizer a experiência humana em que as pessoas aparecem ser uma combinação de bem e mal. Entretanto, na verdade, o contraste entre aqueles que confiam em Deus e o amam, conforme demonstrado pelo compromisso com a sua palavra, e aqueles que confiam no eu e se amam, como manifesto pelo compromisso deles com o próprio entendimento, é um desfiladeiro intransponível. O contraste entre um coração regenerado e um não regenerado é tão grande como o contraste entre vida e morte. E aqui termina o Salmo 1, né? O comentário do Salmo 1.